Boa noite a você de casa. Nós convidamos para iniciarmos a campanha da Fraternidade 2021 aqui na paróquia São José Operário. O tema é Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor. O lema: Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Hoje estamos iniciando nosso primeiro encontro com o tema Fica conosco, Senhor. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos nosso caminho de preparação para a Páscoa, auxiliado pela campanha da Fraternidade 2021. Queremos viver a alegria do encontro que nos faz irmãos e irmãs. Aquele que é a nossa paz nos reúne no amor. Façamos um instante de silêncio e pedimos dons do Espírito Santo. Queremos refletir, partilhar e rezar a partir da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciai retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. A partir de hoje, estaremos juntos em 5 encontros. Nosso objetivo é caminhar na caminhada dos discípulos de Emaús. Nossos corações serão preparados para a grande semana da nossa fé, a Semana Santa. Por meio de um novo olhar para com nossos irmãos e irmãs que professam a fé em Jesus Cristo de diferentes maneiras. Nosso desejo de crescer no diálogo e na comunhão. Façamos desses dias de oração verdadeiros encontros com aquele que rezou ao Pai, pedindo que todos fôssemos um só no amor. A campanha da Fraternidade 2021 nos apresenta um tema atual, provocador, inquietante e que nem sempre é atrativo, pois mexe muito com nossas ideias, nos desinstala e nos provoca a dar respostas no horizonte da fé. Fraternidade e diálogo, compromisso de amor, eis o nosso tema. Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade, inspiração bíblica que assumimos com o lema de vida. Vamos aproveitar esses encontros e abrir nossos corações, sem perder de vista que todos nós, sem exceções, somos filhos e filhos amados do Pai. Redescobrindo o caminho. Este cartaz mostra uma cena que provavelmente muitos de nós já conhecemos ou pelo menos vimos em uma foto. Vamos observá-lo bem e dizer o que estamos vendo. A você, irmão, reflita sobre esse cartaz. O cartaz nos apresenta um caminho. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Interessante que é só um caminho, não existem outros caminhos na cena. Ele chega a um rio e continua depois. O caminho não mostra nenhum caminheiro.
Que tal começarmos a dar os primeiros passos neste caminho? Vamos percorrê-lo passo a passo e descobrir onde estão os outros caminheiros. Esta campanha da fraternidade nos convida a refletir sobre possíveis caminhos para o diálogo e a construção de pontes de amor e paz, em lugar dos muros do ódio. Queremos explicitar os sinais da nova humanidade, nascida em Cristo, que está presente entre nós. Sabemos que o Espírito da sabedoria age e nos move para a paz. Existem muitas experiências na história da humanidade que demonstram que nós somos irmãos e irmãs, que podem e devem viver em comunhão. Por isso, inspirados e inspiradas no amor de Cristo, chamamos e convidamos as comunidades de fé e pessoas de boa vontade a pensarem, avaliarem e identificarem caminhos para superar as polarizações e as violências através do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade. Que a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 contribua para o sonho de Deus. O Evangelho da Vida. Para realizar essa caminhada quaresmal, dialogando e comprometidos com uma sociedade mais amorosa e justa, seguiremos os passos dos caminhantes de Emaús, como narra o Evangelho. A nós descei de o amor de Jesus, o amor de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No mesmo dia, 2 deles viajavam para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Falavam sobre o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, Jesus em pessoa aproximou-se deles, começando a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que vendados de sorte, que não conseguiam reconhecê-lo. Então lhes perguntou: que assunto estáis discutindo enquanto caminhais? Eles pararam tristes. Um deles, chamado Cleofas, respondeu: por acaso és o único visitante em Jerusalém a ignorar o que se passou nestes dias? Ele perguntou: que foi? E eles continuaram: o que aconteceu com Jesus de Nazaré, que era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os sacerdotes chefes, os nossos dirigentes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas, além disto, este é o 3º dia desde que tudo isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres das que estavam conosco nos espantaram. Elas foram de madrugada ao sepulcro e não acharam o corpo.
Voltaram dizendo que tinham aparecido anjos, assegurando que está vivo. Muitos de nossos amigos foram ao sepulcro e acharam as coisas como as mulheres disseram, mas não ouviram. Ele então lhes disse: ó homens sem inteligência, como é lento o vosso coração para crer no que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse estas coisas para entrar na glória? E partindo de Moisés, começou a percorrer todos os profetas, explicando em todas as Escrituras o que dizia a respeito a ele mesmo. Quando se aproximaram do povoado aonde se dirigiam, Jesus fez como quem ia mais longe, mas eles o forçaram a parar, dizendo: fica conosco, porque se faz tarde e o dia vai declinando. Então entrou num povoado para ficar com eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã que nos acompanha de seu lar, conforme nós acabamos de ouvir a palavra de Jesus, eu vou fazer 3 perguntas para que nós possamos refletir no fundo dos nossos corações. Quem são os personagens desse trecho do Evangelho? Primeira pergunta. Para os 2 discípulos, Jesus era um estranho, mas percorreram o mesmo caminho e tiveram um longo diálogo. Como isso foi possível? Segunda pergunta. No nosso dia a dia, temos dialogado com pessoas com quem não convivemos muito? Comente. Para compreendermos a realidade, precisamos, como os discípulos no caminho de Emaús, dialogar sobre os acontecimentos de nosso tempo, acolher diferentes percepções e assim superar o que nos divide. Que a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021 contribua para a conversão de cada um de nós e que possa florescer a cultura da paz, concretizando assim o sonho de Deus. Fica conosco, Senhor. Caminheiro da paz. Vamos relembrar um caminheiro da paz. Desde o começo de meu pontificado, fiz do ecumenismo a prioridade da minha preocupação e ação pastoral, afirmou São João Paulo II em 1989. A frase do então Papa polonês indicava um pontificado rico em atos, textos e iniciativas no campo ecumênico. Um dos principais fatos foi a publicação da carta encíclica Uti Unum Sint, que todos sejam um. Na encíclica, São João Paulo II agradeceu ao Senhor por ter inspirado a Igreja a prosseguir pelo caminho difícil, mas tão rico de alegria, da unidade e comunhão entre os cristãos. Nesse documento, São João Paulo II lançou um apelo que nenhum Papa tinha lançado. Ele disse: me ajudem a encontrar formas pelas quais essa primazia da Igreja não seja um empecilho à unidade, mas seja um incentivo à unidade. Em cada gesto e nas atentas palavras sobre o desejo de plena reconciliação entre os cristãos, São João Paulo II deixou registrado o seu legado de unidade. Para a Igreja Católica, portanto, a comunhão dos cristãos não é senão a manifestação neles daquela graça, pela qual Deus os torna participantes da sua própria comunhão, que é a da vida eterna. Por isso, as palavras de Cristo, que todos sejam um, são a oração dirigida ao Pai
para que se cumpra plenamente o seu desígnio, declarou o nosso querido São João Paulo II. Refletindo juntos, ao que o texto acima nos motiva como cristãos, as palavras de São João Paulo II ecoam. Por isso, as palavras de Cristo, que todos sejam um, são a oração dirigida ao Pai para que se cumpra plenamente o seu desígnio. Precisamos caminhar mais lado a lado, mesmo que em silêncio no início, mas abertos a uma troca de olhares nos próximos passos, e então, pela graça de Deus, permitir um primeiro diálogo. Assim, começam os sonhos e depois se tornam realidade. Percorrendo o caminho. Ao chegarem ao destino, o peregrino que estava com eles indica que seguiria sua viagem. No entanto, os discípulos os convidam para pernoitar. Fica conosco. Que tal convidarmos Jesus a permanecer conosco durante essa quaresma, despertando em nós a vontade de dialogar, de ouvir, de respeitar e de amar? Fica conosco, nosso amado irmão Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Fica conosco, nosso amado irmão Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. A você, irmão e irmã que nos acompanhem de sua residência, vamos refletir sobre essa letra que nos fala profundamente. Venham todos, reunidos num só coração, de mão dadas, formando a aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é a nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que está dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade no diálogo comprometido com a paz e a fraternidade. Venham todos, mulheres e homens, superar toda a polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor compromisso, na partilha, no dom da esperança e na fé que se tornou serviço. Acabamos de proclamar o hino da campanha da Fraternidade 2021. Rezemos ao Deus da unidade e da paz. Uma proposta simples. Durante essa semana, reze pela unidade dos cristãos. Rezemos juntos a oração da campanha da Fraternidade 2021. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão da diversidade. Através dessa campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo, como compromisso de amor, criado pontes que unem em vez de muros
que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis a servir toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas de amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estivemos reunidos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.